Fala, suas lendas! Aqui é o Flávio do Legends Modo Carreira, convidando você, como sempre, meu querido, minha querida, a se inscrever nesse canal, a tocar na notificação, a compartilhar esse vídeo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, tudo que você imaginar, cara. Vamos disseminar esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas. E olha só, o vídeo de hoje, ele foi muito pedido, tanto pelos brasileiros quanto pelos portugueses. Eu sei que tem muito português que me assiste, mano, então olha que bagulho da hora, né, mano? Que moral! Quero muito agradecer vocês e valeu demais, mano. Então, vamos aí! Um aviso importante, mano, e antes que vocês me escurrassem lá nos comentários, eu queria avisar, cara, que ó, toda vez que eu me referi ao Porto como zebra, é porque aqui no Brasil, mano, sempre que a gente tem um time que teoricamente não é o favorito, logo ele é a zebra. Não significa que esse time seja ruim, que ele ganha ali com um chutão pra frente, com gol cagado, não, pode ser muito bom também. Mas em tese, no papel, se a gente for comparar ali duas escalações, a gente vai ver que esse time ele não é o favorito, né? Ele, digamos assim, nas casas de apostas, por exemplo, ele não vai ter o favoritismo para ganhar o jogo. Mas a zebra não significa que seja algo ruim necessariamente. Então esse time do Porto da temporada de 2003-2004, ele teve a sua base montada um ano antes, a temporada 2-3, e já foi muito vencedora. Foi quando, né, o tal do José Mourinho, grande treinador português, assumiu o clube a fim de ganhar títulos gordos. Eu adoro falar isso, mano, eu adoro quando ele fala também. Eu ficaria uma hora escutando o Mourinho falar títulos gordos, porque é muito legal, né, mano? Vamos falar de títulos gordos. Vamos falar de títulos gordos. Só que ele ainda não era esse cara consagrado que é hoje. O Porto ganhou tudo que disputou, cara. Ganhou o Campeonato Português, a Taça de Portugal e também a Copa da UEFA, em que venceu o Celtic na final por 3-2 na prorrogação. Então daí o time ele já fica cheio de moral, né, mano? E o Mourinho, nessa época, ele começou a mostrar que ele era um cara muito inteligente, um cara muito capaz de dirigir um clube grande. E goste você ou não dele, cara, você tem que admitir que ele sempre foi um baita, mas um baita de um treinador, né, cara? Sempre conseguiu extrair o máximo dos seus atletas, muitas vezes não tendo ali elencos caros e tudo mais. Ele sempre foi aquele tipo de técnico, mano, que tira o máximo ali de cada jogador. E salvo algumas exceções, os times que ele comandou sempre foram muito encaixados, né, muito organizadinhos. Esse Porto, por exemplo, tinha um grande pilar na defesa, o time sofria poucos gols. O meio-campo também era muito bom, criava várias jogadas e o ataque conseguia convertê-las. Bom, bora lá então, né, mano? Vamos lá, vamos escalar esse timaço do Porto. O goleiro era o lendário Vítor Bahia, que também jogou em times como Barcelona. O lateral direito era o Paulo Ferreira. A dupla de zaga era composta pelo excelente Ricardo Carvalho, um dos melhores e maiores zagueiros da história do futebol português e que nessa época vivia uma fase esplendorosa, e o ótimo Jorge Costa. O lateral da canhota era o Nuno Valente, que jogou durante anos na seleção de Portugal. O tradicional 4-4-2 era composto por um primeiro volante, que marcava muito, o Costinha, e outro que tinha ótima saída de bola e chegada no ataque, o Maniche. Mais centralizado, toda a categoria e o talento do luso brasileiro Deco. Mais pela direita, Paulo Mendes. Quase como um segundo atacante, o sul-africano Benny McCarthy, que jogou muito bem a temporada toda e marcou 25 gols em 47 partidas. E o centroavante, o brasileiro ídolo do Porto, Derlei. No banco de reservas, como eu já havia citado, estava lá o Special One, José Mourinho. Agora eu vou citar alguns outros caras que também tiveram papéis importantes. Um exemplo é o russo Dmitry Alenchev, o lateral direito José Bozinho e, claro, o jovem e ainda promissor brasileiro Carlos Alberto. Tá, agora vamos falar, né, sobre os destaques individuais desse time. E o craque, mano, não poderia ser outro, não podia ser diferente, não tinha como fugir disso. Que era colocar o pé pensante do time, o cara que todas as jogadas passavam por ele, dono de uma bola parada e do comando técnico do time dentro do campo, Deco. Eleito o segundo melhor jogador do mundo pela France Football em 2004. O cara realmente estava jogando muita bola. Como peça-chave, eu escolhi o Ricardo Carvalho. Poderia muito bem ser o Maniche, que também estava demais. Mas o fato do Ricardo Carvalho ter sido eleito o nono melhor do mundo, sendo zagueiro, pesou demais nessa escolha. Como artilheiro, eu escolhi o Derlei, mesmo com o McCarthy tendo feito o maior número de gols, pois o Derlei concentrou os seus em momentos mais importantes, em jogos maiores e decisivos. Foram 18 em 30 partidas. As conquistas e resultados da temporada foram os seguintes: vice-campeão da Supercopa da UEFA de 2003, vice-campeão da Taça de Portugal de 2003-2004, campeão da Supertaça de Portugal, campeão do Campeonato Português, campeão da Liga dos Campeões e campeão intercontinental de clubes.
Como campeão da Copa da UEFA, o Porto jogou a Supercopa contra o campeão da Champions, o Milan, e perdeu por 1-0, gol de Shevchenko. Já na Supertaça de Portugal, o Porto fez o seu papel, se impôs e venceu o De Leiria por 1-0, gol de Costinha. Costinha fez falta sobre Elton, mas Pedro... Na Taça de Portugal, o Porto acabou sendo derrotado na decisão pelo arquirrival Benfica por 2-1 na prorrogação. O campeonato nacional, o campeonato português da temporada de 2003-2004, foi vencido pelo Porto e com muita autoridade. O time tinha boas peças de reposição e o fato de jogar outras competições ao mesmo tempo não pesou, porque quem entrava dava sempre conta do recado. O Benny McCarthy foi o artilheiro desse campeonato com 20 gols. O Porto somou 82 pontos contra 74 do Benfica e ficou com o caneco naquela temporada. E na Champions essa temporada, o Porto foi mais uma zebra, nesse ano maluco que foi 2004 para o futebol, onde muitas coisas improváveis aconteceram. Uma dessas, inclusive, foi na própria Eurocopa, em que teve a Grécia como campeã e derrotando a própria seleção de Portugal. E nessa Champions de 2004, por mais que o Porto não tenha sido favorito para ser campeão, não pense você que ele foi ganhando ali na cagada, com gol de bate-rebate, gol que o cara cruza na área, outro desvia de cabeça, o goleiro franga, não, nada disso. O time tocava muito bem a bola, colocava a bola no chão, tinha jogadores que conseguiam fazer esse tipo de trabalho. E na fase de grupos, o time terminou em segundo lugar, em um grupo que tinha os Galácticos do Real Madrid, passando para as oitavas de final. E quando saiu o sorteio dessas oitavas, muita gente já dava o Porto como eliminado. Por quê? Porque o time ia pegar ninguém mais, ninguém menos que um gigante da Inglaterra, um time muito tradicional, que é o Manchester United. Mas jogando mais bola que os ingleses, venceu na ida em Portugal. Placar 2-1. Um empate em Manchester era o suficiente, mas o Porto saiu perdendo e mostrou seu poder de reação mais uma vez. No último lance da partida, Costinha, talismã de Mourinho, empatou o jogo e levou o torcedor portista à loucura. Nas quartas de final, o Porto tinha o... Você perdeu? Nas quartas de final, o Porto teve pela frente o Lyon da França, mas não se engana você achando que foi um jogo fácil, uma parada tranquila para eles não. O Lyon era mais ou menos o que o PSG hoje em dia, dominava o futebol francês e sempre fazia uma gracinha ali na Champions League ou na Liga Europa. Era comandado pelo Juninho Pernambucano, que estava jogando muito nessa época. Tinha nomes como Coupé, Edmilson e Essien. No jogo da ida, o Porto fez a lição de casa, e melhor que isso, sem sofrer gols, vitória por 2-0. Na volta, jogando no campo do adversário, administrou um empate em 2-2 e garantiu vaga para a semifinal. Na semifinal, de novo, não se engane você achando que foi uma partida fácil ou que o adversário era fraco, porque não era. Era o Deportivo La Coruña da Espanha, que nessa mesma Champions já tinha deixado para trás só o Milan, numa virada fantástica, e a Juventus de Turim também. E como esperado, o confronto foi muito equilibrado. E depois de um 0-0 em Lisboa, a decisão ficou para a Espanha. Mourinho armou um sistema de marcação muito eficiente, que anulou as principais jogadas do Deportivo. E aos 15 minutos do segundo tempo, Derlei marcou de pênalti e colocou o Porto na final da maior competição de clubes do mundo, depois de 17 anos de espera. O oponente que o Porto pegou na final foi igualmente surpreendente. Foi o Mônaco da França. E essa foi uma decisão bem atípica de Champions League. Mas é óbvio também que esse time do Mônaco era muito bom, cara, e não chegou nessa final de Champions por acaso. Deixaram times como Real Madrid e Chelsea para trás. E tinham jogadores como Evra, Juli e Fernando Morientes. Tudo levava a crer que seria um jogo equilibrado, mas não foi. O Porto passou o carro sem dó, praticamente não foi ameaçado e mostrou um futebol muito bonito e eficiente. Carlos Alberto, Deco e Aline Scheff marcaram os gols da goleada por 3-0 e garantiram a orelhuda. A consagração de Mourinho em um time de ótimos jogadores e que coletivamente eram muito fortes. Foi o golo que acabou com o jogo, sentiu isso quando meteu a bola na baliza? Não, acho que faltavam para aí 15 ou 20 minutos, não estou bem a recordar, mas sem dúvida que o jogo acho que acabou ali, Por mais que estávamos a controlar, mas estávamos a ganhar só por 1-0 e o 2-0 ali facilitou mais as coisas. Sei que não é fácil descrever, mas o que é que sente um jogador que tem essa medalha ao peito nesta altura? É uma sensação boa, acho que é única, De clube é uma coisa fantástica, vencer uma Liga dos Campeões é o máximo que um jogador acho que pode conseguir. E a sensação é boa, guardar ela bem.
Com esse sucesso, né, na Champions League, o Porto acabou perdendo peças importantes do seu elenco, incluindo o próprio treinador, né? O Mourinho foi embora para o Chelsea no final dessa temporada. Assim como o zagueiro Ricardo Carvalho, que também foi para o Chelsea, e o Deco, que foi para o Barcelona. Então, buscando se reforçar para o Intercontinental de Clubes, a diretoria contratou Luiz Fabiano, Diego e Quaresma. O Porto encarou o Once Caldas da Colômbia, clube que ganhou a Libertadores. E depois de um 0-0 de um time só, em que o Porto atacou, mas não tirou o zero do placar, na marca da Cal não teve jeito. 8-7 nas cobranças de pênaltis e título mundial. E mano, não sei se você lembra, mas esse Mundial ele foi muito histórico, sabe por quê? Porque ele foi o último que foi disputado nesses moldes, de campeão da América contra campeão da Europa. Depois disso, a FIFA começou a organizar, e aí entraram mais clubes e tal, e no ano seguinte, 2005, São Paulo foi campeão derrotando aquele time do Liverpool. Mas isso aí é papo para outro dia. O Mourinho ali no começo de carreira, o Deco, o Maniche, jogadores assim espetaculares que anos mais tarde tomaram conta do futebol mundial. Um time que sim, foi surpreendente, foi uma zebra, mas que jamais vamos desmerecer o trabalho, né? Foi um trabalho espetacular e que mereceu tudo que conquistou. A você, mano, que assistiu até aqui, só gratidão, cara. Muito obrigado de coração mesmo, você aqui do Brasil, você lá de Portugal. Valeu demais, mano. Pedir também que você deixe aí a sua curtida, o seu like, né, o seu dislike, que você comente o conteúdo, dá a sua opinião aí, dá o seu feedback. Mano, o que você achou desse vídeo? Valeu demais, gente. Semana que vem tem mais um. Até a próxima, mano. E falou!